Olá, olá você que está nos acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo, acompanhando pelas lives de GZH. Este é mais um Radar de Inovação, nosso podcast que fala sobre transformação digital, estratégia, o futuro da educação e dos negócios e também como a nossa vida em sociedade está sendo impactada pela transformação tecnológica. Eu sou o Tércio Sacol, junto comigo na equipe do programa a gente tem a Rafaela Knevitz, a Kise Abreu e o Eduardo Chaves, que são os produtores e jornalistas que coordenam e organizam a mesa, a pauta, o roteiro do programa. E nós temos o Vicente Nolasco sempre na coordenação técnica aqui e o Leandro Carvalho, que opera a live e permite que você me assista, me acompanhe do outro lado. A gente sempre convida você que não conhece, esse é o primeiro Radar de Inovação que está ouvindo, ou já viu outro, mas não lembra muito bem, a compartilhar, seguir a página de GZH, olha lá em podcasts, tem o nosso Radar de Inovação, tem 50 e tantos episódios já, 60 episódios já, que você pode ir lá acompanhar, escutar, compartilhar, tem tudo que é tipo de tema, educação do futuro, tecnologia no uso de câmeras, estratégia digital, a educação para a robótica nas escolas municipais de Porto Alegre, enfim, conteúdo é o que não falta e você acompanha e também convidamos você a ir lá compartilhar e comentar também, lembrando que você ouve o Radar de Inovação aos domingos também na Rádio Gaúcha e nos seus aplicativos, nos streamings de áudio, como o Spotify e o SoundCloud. Hoje nós vamos falar de soluções para empresas. E a gente não vai trazer, ao contrário das últimas, uma empresa que começou em 2018, 19, 20, 21. É uma empresa que acompanhou as transformações e foi se transformando também. A Ilegra é uma empresa que capacita pessoas, capacita colaboradores, usando inteligência artificial, também mostrando a utilização da ferramenta, faz consultoria, ou seja, olha para as questões na empresa que podem ser solucionadas, podem ter uma estratégia mais dinâmica, mais inovadora e também usa gerenciamento de dados, né? O que a empresa pode fazer com os dados disponíveis para transformar o seu negócio. Quem está conversando comigo aqui é a Caroline Capitani, que é VP de Estratégia e Inovação da Ilegra, e eu te agradeço muito, Caroline, por estar aqui no nosso Radar de Inovação. Obrigada, Tércio, pelo convite. É um prazer estar aqui contigo hoje. Espero contribuir para essa discussão aí tão importante, tão rica quanto inteligência artificial. Eu gosto muito quando a gente traz empresa que... Eu gosto muito de trazer startups, mas eu gosto muito de empresas que também se transformaram com o passar do tempo, porque vocês têm um tempão no mercado e vocês vão acompanhando o ritmo das mudanças. Então, quando vocês começam lá, o pessoal não está falando de inteligência artificial e vocês passaram por muitas ondas, né? Porque o metaverso, porque a onda dos blogs, porque não sei o quê. E aí vocês vão se adaptando junto. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho de onde que nasce a Ilegra, como é que ela começa e quando que ela começa para o nosso público entender melhor de onde ela vem para a gente depois entrar mais no que ela faz. Bacana. Hoje a gente se considera uma empresa global, mas somos gaúchos, nascemos em Porto Alegre, nascemos em 2002, então agora em março a gente completou 22 anos de história e de fato lá atrás, quando a empresa nasceu, ela era bem focada em infraestrutura, desenvolvimento de software, então a gente participou dessas transformações iniciais dos negócios, da digitalização de muitos negócios, de empresas daqui, empresas de fora do nosso estado. E realmente a gente teve que acompanhar todas essas mudanças, né? São 22 anos de história e mutantes, né? Precisa acompanhar as mudanças que o mercado está fazendo e a gente capitanear também, né? Essas mudanças, dando consultoria, apoiando os nossos clientes nesse processo. Toda vez que a gente fala de empresas, Caroline, que são guarda-chuva, né? Eu digo empresas que são guarda-chuva, aquelas que propõem soluções. Uhum. É muito difícil, às vezes, traduzir para o público assim, tá, mas o que vocês fazem? Vocês vendem calçados? Não. Então, fala um pouquinho pra gente o que a Ilegra faz quando ela chega para atender o cliente e esse conjunto de soluções. Como é que vocês entram? Como é que vocês fazem o diagnóstico? Vocês já oferecem o pacote pronto? Vão ter que adaptar para cada empresa? Conta
Conta pra gente um pouquinho como é que é esse processo de entrada dos clientes junto a vocês. Bacana. Bom, a gente trabalha com 3 pilares: estratégia, inovação e tecnologia. Então, esses 3 grandes pilares. E a gente procura entender o momento de maturidade do cliente. Tem clientes que nos procuram numa fase ainda de discovery, de descoberta, precisam ter uma estratégia. Um banco nos procurou: Carol, a gente tem ouvido falar muito sobre criptoativos, né? O que está acontecendo no mundo sobre o tema, quais são os casos de uso. Então, ainda uma fase muito embrionária de discovery, de descoberta, de entender, de construir uma estratégia. Outros, por sua vez, já estão querendo colocar a mão na massa, uma etapa mais construtiva, de construção, de executar projetos digitais. Tem aqueles que trazem um aspecto cultural como um desafio, de treinamento, capacitação, de literacia, né? Literacia de dados, literacia na área de inovação, e tem aqueles que precisam sustentar, dar manutenção para suas soluções, para suas tecnologias, um tanto quanto já defasadas, né? Então, a gente se considera uma empresa end-to-end solutions. Então, desde o discovery até a sustentação. Hoje a gente opera em 4 jornadas, né, para facilitar, inclusive, a explanação dos nossos serviços. Então, a gente tem uma jornada bem voltada para estratégia de negócio, que é identificar quem é o público-alvo, a persona, fazer pesquisa, construir jornadas. A gente tem uma outra jornada que se chama Innovation Lab, que é estruturar um laboratório de inovação, qual que é a estratégia, quais são os nossos KPIs, os nossos indicadores, fazer discoverings. Temos uma outra jornada de Data Solutions, então inteligência artificial se nutre de dados, então as empresas precisam ter uma governança de dados, uma estratégia de dados para poder alavancar seus projetos. E outra jornada de cloud, né? Hoje muitas das soluções estão hospedadas na nuvem e a gente precisa assessorar nossos clientes nesse sentido também. Então, são 4 jornadas e a gente procura entender qual é a maturidade daquele cliente para melhor assessorá-lo. Por isso que eu ia te perguntar, nem sempre as pessoas entendem exatamente o que vocês vão oferecer o serviço a ela. Exato. Vocês vão conhecer e daqui a pouco o cliente vai dizer, olha, eu gostaria que tal processo fosse otimizado, mas vocês vão fazer um diagnóstico da empresa e perceber que os dados estão sendo ou subutilizados ou nem coletados pela empresa, nem transformados em informação, em insight para venda, para serviço, para incremento. Como é que faz essa crítica construtiva, digamos assim, né? Como é que chega para o cliente e diz assim, olha, podemos trabalhar com isso, mas vocês têm aqui um gap que nós podemos ajudar com o nosso serviço também. Boa questão. De fato, assim, muitas vezes aquele cliente, ele conhece a realidade dele, né? O fato da gente conhecer a cozinha de outras companhias, através de exemplos, de boas práticas, de casos, algumas fichas vão caindo e ele entende que, de fato, ele precisa acelerar um pouquinho o passo dele, né? Então, a gente costuma, obviamente, enaltecer o que tá bom e potencializar o que precisa ser potencializado, né? Até por isso que eles procuram uma consultoria, para que eles tenham um assessoramento, um apoio, e não só destacar o que ele já manda bem, mas aquilo que ele ainda precisa se desenvolver para que ele não fique para trás, né? Não fique obsoleto, não perca mercado, não tenha perda de clientes, né? Então é esse nosso papel, puxar a régua dele também. Porque esse negócio de dados, né? A gente tem falado muito isso nos programas. Às vezes assusta um pouco quando a gente traz esse assunto, porque pensa assim, eu sou jornalista de formação, daí diz assim, eu não trabalho com dados, mas nem é o trabalhar dados, garimpar dados, é saber mapear, saber tatear em que andar nós estamos, né? Então, quantas pessoas compraram, quantas deixaram de comprar, quantas foram até o ponto de venda ou até o e-commerce, e muitas vezes tudo é muito intuitivo. E aí eu queria te perguntar isso, qual é o patamar que vocês percebem hoje do mercado? Porque a gente tá lá na ponta, né? Nas notícias a gente vai falando assim, olha, agora tem um robô que faz tal coisa. Ao mesmo tempo que tem muitas empresas que estão olhando para isso pela primeira vez. Olha, talvez eu tenha que olhar para esse dado aqui de quantos pães eu vendi na padaria, por exemplo, né? E como que fica isso? Vocês estão olhando para todos os lados ao mesmo tempo, vocês já foram uma empresa que viram a transformação digital acontecer e agora vem um turbilhão, porque a inteligência artificial é um turbilhão, né? De fato tem algumas indústrias que são puxadoras dessas transformações, né? A indústria financeira
que eu atuo bastante, ela tem sido uma das puxadoras da transformação digital. Haja visto a entrada de fintechs, uma série de startups, fez com que os bancos tradicionais tivessem que se adaptar. Então, algumas indústrias estão mais à frente, e que se elas não fizerem isso, elas de fato ficam para trás, e outras estão dando baby steps, né? Estão bem mais devagar. O varejo, principalmente o varejo digital, também está dando passos largos aí, para que as decisões cada vez mais sejam balizadas em dados, né? A gente fala para que a empresa seja mais data-driven, né? Drivada por dados. E para isso a gente precisa ter dados fidedignos, consistentes, né? Boas fontes de dados. Então, algumas empresas estão mais preparadas para essa mudança, outras, por sua vez, mais devagar. Mas é um caminho sem volta, é isso que a gente costuma dizer, né? Não é se eu vou, é quando eu vou, né? Porque, de fato, essa movimentação tem ocorrido em todas as indústrias, saúde, agronegócio, né? Então, a gente fala da fazenda conectada para tomar decisões. Então, de fato, ela tem sido um movimento cross-industry. E que tipo de cliente que a Elegra... Claro, né, tem vários. Então, não adianta... A Carolina vai fazer uma lista aqui no site, vocês vão encontrar mais. A gente vai falar no finalzinho do site da Elegra. Mas fala para o nosso público um pouco, Carolina, que repertório de tipos de clientes e que tipo de soluções vocês atendem hoje, assim, que variação, se fosse pegar um cardápio, digamos assim, da Elegra, fala um pouquinho pra gente o que o pessoal vai encontrar, que tipo de solução estão atendendo, que tipo de cliente já buscou, serviço, produto, indústria? Tá bem. Hoje a gente tem uma competência grande na indústria financeira, né? Então, aí a gente tem mais de 40 empresas do sistema financeiro nacional. Dentro do sistema financeiro tem cooperativas de crédito, tem bancos, tem seguradoras. Então, um rol grande de empresas da área financeira. Agronegócio, atendemos bastante indústrias também. Então, daria para elencar alguns nomes. A gente tem aí... A gente é feliz em atender, por exemplo, o Banco Bradesco, um banco mais tradicional, um banco digital como o Nubank, enfim, uma série de instituições financeiras, empresas de implemento agrícola, aí, John Deere, ACO, Stara, enfim, uma série da área agro também. E o que eu destaco é essa questão da inovação. Tem muitas soluções que você aplica para uma indústria e com pequenas adaptações você pode, sim, fazer a mesma aplicação para uma indústria correlata, uma indústria similar. Então, inovação também tem disso, da gente poder olhar para além das fronteiras do nosso setor. E a gente faz muito isso por atender diferentes clientes, apesar de estarmos cada vez mais nos dirigindo para o setor financeiro. Eu ia colocar, porque tu falaste dessas frentes de atuação, e aí eu fiquei curioso para saber como é que é a Elegra como equipe. Vocês têm uma sede aqui em Porto Alegre, e eu queria te perguntar quantas pessoas trabalham, qual é a distribuição das pessoas, se todo mundo é home, se todo mundo é físico, é híbrido, se vocês têm equipe de atendimento, marketing. Explica pra gente, assim, para o pessoal desenhar mentalmente como é que vocês são. Hoje a gente está com aproximadamente 400 pessoas, elas estão distribuídas em diferentes localidades. A gente, de fato, trabalha home office full time. Às vezes é necessário uma presença física em algum cliente, algum workshop colaborativo, mas na sua essência é home office. A gente tem o que a gente chama de unidades de negócio, né? Que é pela sua especificidade, a sua competência. Então, tem uma unidade de negócio chamada de Digital Design Innovation. Ela foi criada há uns 10 anos atrás, onde ainda eu brinco que design thinking era mato alto, assim, pouco se falava. Tive a oportunidade lá atrás de fazer parte dessa construção. Foi uma atitude intraempreendedora de criar uma frente voltada mais por design e inovação. Então, essa é uma unidade de negócio que a gente já opera há mais de 10 anos. A gente tem uma outra BU, uma Business Unit mais tech, outra de desenvolvimento de software, outra que a gente denomina outsourcing, que é para alocar recursos em empresas que têm talentos, em que as empresas já têm uma maturidade, elas precisam de um desenvolvedor front-end, de um desenvolvedor back-end, então, e elas fazem a gestão do roadmap, das atividades. Então, a gente
gente também tem essa possibilidade. Temos uma área de produtos. Muitas vezes o cliente quer um produto plug and play, que é líder de mercado. Então, hoje a gente representa a Monday, representa a GitHub, que são produtos já super reconhecidos no mercado. E temos uma unidade de negócio nascente, bem embrionária ainda, que se chama Probis, que é de formar talentos, porque a gente tradicionalmente sempre formou talentos para nós. E os clientes nos pediam, eu preciso desenvolver talentos para eu crachar RBS, por exemplo, crachar X. Então, poxa, se a gente sabe formar para nós, por que não formar para o mercado? Então, isso está muito vinculado ao nosso propósito de pensar na coletividade, e a gente, então, estreou essa unidade de negócio do Probis, que tem uma pegada de formação, uma aceleração de carreiras. Bom, essa tua fala me suscitou uma questão que nem tem a ver com o programa, mas eu fiquei curioso, então eu vou pedir desculpa às pessoas, porque eu tenho que perguntar. Dos desafios que as empresas têm hoje, tu falasse assim, nós temos gente em todo o Brasil, trabalhando em cada local, e que é a formação da cultura organizacional, né? Como é que tu estabelece uma cultura organizacional quando as pessoas não estão tomando café juntas o tempo inteiro, ou quando não estão, sei lá, se encontrando para ir na cozinha, ou para ir na mesa um do outro, e vocês atendem várias áreas, né? Então, vocês têm vários hubs de negócio dentro da empresa, ou seja, são várias microculturas dentro de uma cultura que é a Elegra, dentro de uma empresa que se transformou desde 2002, quando ela começa. Então, assim, eu queria te perguntar como que é essa loucura de administrar a ideia de uma empresa, a ideia de uma unidade, mas a ideia também da pessoa ter essa liberdade de trabalhar dentro da sua flexibilidade da casa, do escritório, do home office. Uma boa questão, que eu vejo também um desafio dos nossos clientes, esses aspectos culturais. A gente vive num período de coexistência geracional no mercado de trabalho, apesar da nossa empresa ser constituída por pessoas muito jovens, né, na sua grande maioria, mas o que eu percebo que começa lá no recrutamento, na seleção, assim, tem fit cultural conosco, a gente tem muitas cerimônias, a gente adota um modelo de gestão por OKRs, Objetivos e Key Results, então a gente tem objetivos e resultados chaves da companhia que são desdobrados para os times, isso dá um senso de pertencimento, eles sabem para onde a gente está olhando. Então, existe sim mecanismos para a gente fazer com que esse time se sinta pertencente de uma empresa única, e também momentos de comemoração, de vibrar pelas conquistas, né? Mesmo que manda um voucher para a pessoa poder chamar um iFood, um lanche para poder comemorar, né? Então, ou faz alguns eventos presenciais também. Então, a gente tem que ser criativo também nessa hora para permitir essas trocas além do trabalho também. Além da ideia física de trabalho, né? Da ideia física. Uma questão que tu falaste e também me chama a atenção, que é, vocês atuam com vários negócios tradicionais, e não é de forma pejorativa falando isso aqui, o tradicional no sentido de que marcou a nossa vida, a nossa existência, tanto no setor financeiro quanto no agro, e provavelmente, quando vocês são contratados como consultoria, os clientes ou as clientes vão chegar e vão dizer para vocês, olha, nós precisamos dessa solução aqui e tal. E nesse meio do caminho, vocês devem ter diagnósticos de insights para o futuro, ou experiências que vocês têm em um cliente e que daqui a pouco, olha, aquele outro cliente se valeria dessa solução. Acontece isso? E se acontece, como é que vocês fazem esse diálogo de daqui a pouco dizer, olha, essa solução está aparecendo, talvez o caminho seja vindo mais para cá, eu sei que nós não estamos aqui para isso, mas vamos chamar uma conversa sobre isso também. Como é que faz isso? Boa, a gente tem que sim, obviamente, resolver o problema de hoje, né, o today, fazer às vezes o que precisa ser feito agora, o feijão com arroz é o que vai trazer o sustento da companhia naquele momento, mas a gente pensa muito nos horizontes de inovação, né, a gente não pode só focar no hoje porque corre o risco do negócio ser suplantado. Então, a gente sempre leva uma pitada do amanhã, né? Um horizonte 2 de inovação, um horizonte 3. O 3, obviamente, é um horizonte mais disruptivo, tem mais risco. Não... Como é que vocês fazem essa leitura? Fiquei com uma curiosidade agora. Vocês estão sempre olhando para isso? Vocês olham pontualmente, tem reunião? Sim. Por exemplo, indústria financeira, né? A gente vê ali, a gente está em pleno desenvolvimento da nossa moeda digital. Estamos aí com a expectativa de que seja lançada no final do ano o Drex, né? O impacto recente também das mudanças com o Pix, uma forte adesão ao Pix. Então, o que a gente sempre
tem 16 empresas lá dentro participando desse laboratório de construção do modelo do Drex. As demais que não estão, não podem ficar às margens. Então, o questionamento é, o que você está pensando? Quais são as aplicabilidades que você imagina, né? Economia tokenizada, o que você pensa sobre isso, né? ESG, né? Parte de sustentabilidade. Então, são provocações que a gente faz, muitos, obviamente, dentro do radar de inovação daquela empresa, né? Então, o que está no teu ecossistema? Para onde tu está olhando, né? E o quanto tu já explorou dessas temáticas, né? Os territórios de inovação. Então, a gente sempre olha para mercado lá fora, para negócios emergentes, startups, para inspirar, né? Muitas vezes o efeito não é naquele momento, às vezes acontece deles nos procurarem um tempo depois. Carol, caiu algumas fichas aqui, vamos voltar a falar sobre determinado projeto. Que tem uma venda interna para ser feito, né? A gente investe ou não investe nisso, né? Então, depende muitas vezes do arrojo da empresa, né? Do quanto que ela está disposta a correr riscos. E essa questão, eu vou voltar para a questão dos dados, porque eu acho que ela é mais sensível, né? Também envolve departamentos distintos da empresa, o jurídico, o financeiro, Sim. o administrativo, o gerencial, o marketing, porque vai se debruçar em cima disso, o comercial muitas vezes. Como que se trabalha a questão do acesso a esses dados e da prospecção dos dados que muitas vezes não existe, né, Caroline? Que daqui a pouco vocês vão chegar e dizer assim, nós precisamos saber, né, quais as metas batidas por esses vendedores. E alguém daqui a pouco diz assim, não, a gente não tem isso planilhado, não, a gente não tem isso formalizado. Como que é a aproximação dos gestores para dizer, olha, nós precisamos de mais dados, e como é a conversa? Imagino que a contratualização de você seja demorada, as empresas de consultoria normalmente têm esse processo muito longo, né? Meses e meses, às vezes tem empresas que demoram 1 ano para fechar um contrato com uma consultoria. Verdade. E aí, também para assegurar o sigilo do acesso aos dados, a confiança, a segurança de que os profissionais são capacitados para gerenciar aqueles dados. Então, são 2 frentes, né? Essa questão da confiança de muitas etapas e a questão do sigilo dos dados e das informações. Certo. De fato, os dados, eles permeiam toda a companhia, né? E para a gente ter um bom diagnóstico, a gente precisa ter boas conversas, bons diálogos. E a gente sempre parte do pressuposto de entender quais são as dores. Tem muito trabalho que ele é manual, repetitivo, e a gente vai com uma abordagem de tentar facilitar o dia a dia dessas pessoas e trabalhar para que ela abra o seu coração e diga que dificuldades que elas têm, né? E conquistando a confiança, a gente monta um roteiro, vai perguntando a respeito de como que ela trabalha com o dado hoje, que oportunidades que ela enxerga, que dificuldades que elas têm, que situações elas já passaram com relação a uma decisão que elas tomaram sem ter dados suficientes para tomar aquela decisão. Então, é uma descoberta realmente, e a gente percebe que dentro das empresas as maturidades também diferem, né? Então, algumas áreas um pouco mais à frente, outras mais tradicionais. Dentro da mesma empresa, né? Dentro da mesma empresa, exatamente. E com relação a gente tem muito hoje, quando entra numa companhia, assina acordos de confidencialidade, tem toda uma questão de LGPD que a gente precisa atender, porque de fato lida com dados sensíveis e a gente precisa respeitar, até para se manter há mais de 20 anos no mercado, a gente precisa ter esses cuidados. E hoje esse tema de cybersecurity também está muito forte. Cibersegurança é um dos grandes temas, se a gente for pesquisar. As empresas têm muito receio de algum vazamento de dados, então existe sim todo um zelo e um cuidado para a gente lidando com o dado cliente e também ele abrindo quais são as suas dores para que a gente possa ajudá-los. Um desafio que a gente tem aqui, Caroline, que a gente volta e meia toca, assim, quando a empresa não tem algo muito tangível, assim, muito... a gente traz startups que lidam, a gente tenta assim, ter uma marca é uma coisa muito difícil de construir nesses tempos que o Bauman define como líquidos, né? Que tudo é muito rápido, efêmero e para ontem já não funciona mais, já não pega mais. E aí eu queria te perguntar uma coisa que, com certeza, o pessoal que está em casa pensa um pouco isso, assim. Tem consultoria de tudo hoje. A gente ouve falar isso, né? Porque tem consultoria de carreira, tem consultoria de não sei o quê. Então, se banalizou
acompanhou o trabalho de grandes consultorias que demoraram muitos anos para entender seu core business, para escalar o negócio, e hoje se banalizou muita gente que não presta serviço, que dá palestra, se entende como consultor. E é uma curiosidade mesmo como jornalista de perguntar como que vocês mantêm essa diferenciação. Tanto do ponto de vista do valor agregado, quanto da experiência em relação à consultoria, porque vocês não omitem isso no site. Nós somos uma consultoria, tanto em tecnologia, quanto em auxílio de dados, inteligência artificial, em capacitação. Como num mercado onde todo mundo é consultoria, como ser uma consultoria de fato, assim? Boa questão. Eu acredito que os nossos cases falam muito da gente, acho que isso mostra solidez, concretude, e de fato tem clientes que dizem eu preciso de ajuda, me dê a mão, tem determinados temas que eles já dominam, né? Vamos pensar nós como pessoas CPF, né? Quando a gente não só o CNPJ, né? Quando a gente começa uma atividade física, por exemplo, é importante que alguém te dê um assessoramento, te ajude, né, a dar os primeiros passos. Depois você tá fera e consegue fazer sozinho. Então, a tendência é que tem assuntos emergentes, situações desconhecidas, que a gente já viveu, que a gente já testou, que a gente já experimentou, já sabe caminhos, sabe o que dá certo, o que não dá, tecnologias que vão funcionar, tecnologias que não vão escalar, e isso traz um ganho de celeridade para as empresas. Então, elas veem valor, sim, é um conhecimento compartilhado, uma expertise que eles não teriam solo. Então, muitas empresas nos chegam e nos dizem, eu preciso de alguém que me dê a mão, que me ajude a fazer. E até pedem, muitas vezes, que haja uma transferência de know-how, para que os times internos depois possam sequenciar e fazer mais sozinhos, mas muitos veem valor, com certeza, porque são esse mundo que a gente vive, na consultoria de estratégia, inovação e tecnologia, tem muitos assuntos emergentes. Então, a gente precisa estar um passo à frente do nosso cliente. Tu falou uma coisa muito interessante agora, que vocês passaram por muitas coisas que são... E eu não tô falando de forma pejorativa, mas tem muito modismo, né? Então, assim o greenwashing tem mostrado que existiu muito discurso oportunista atrás da verdadeira plataforma do ESG, que é o meio ambiente, o social e a governança, né? E eu queria te perguntar justamente isso. Como que vocês mantêm o radar olhando para o que de fato impacta as empresas, e vou citar a inteligência artificial, que é uma disrupção que afeta a própria existência de vários modelos de negócio, várias profissões que a gente vive hoje que podem deixar de existir, dos modismos, né? Daquelas coisas assim, agora tá todo mundo falando em tal coisa. Tivemos também modismo, e eu falo no sentido positivo, né? Muitas empresas montaram um departamento de diversidade para surfar uma onda e depois perceberam que isso não é um movimento que veio passageiro, que a gente tem que constituir uma discussão sobre inclusão de orientação sexual, racial, de gênero. Como que faz para que as coisas não virem apenas surfando ondas, assim como o ritmo das redes sociais, basicamente, né? Boa. Assim como nós somos consultoria, a gente também tem consultoria que nos apoia. E a gente hoje usa muito o recurso do Gartner, que é um dos principais institutos de tecnologia do mundo, né? Eles têm o que eles chamam de Futures Lab, então tem especialistas do mundo inteiro que a gente tem acesso a eles, discute com eles, então a gente utiliza muito o Gartner como referência. Eles têm os radares, o que eles chamam de Hype Cycle, né? O que está emergente, o que já está maduro, o que está em declínio, então o que está muitas vezes vem de lá fora para a gente, então a gente está monitorando o tempo todo essas temáticas junto com o Gartner, que a gente se abastece muito. Ele é um dos institutos que a gente se vale para também estar empoderado para assessorar os nossos clientes. E, de fato, tem muitas coisas que viram pó, que não vingam, e tem outras coisas que são cíclicas, tá? Talvez a gente não esteja maduro o suficiente naquele momento, e aí tem a MWeb, ela fala muito desse cruzamento de tecnologias. Então, outras serão potencializadas à medida que algumas são consolidadas, né? Então, não é que não deu certo. Em algum momento, eu lembro bem um fato que quando surgiu, por exemplo, o Google Glass. Tá? Eu lembro disso. Tinha uma equipe nossa participando de um evento em Mountain View da Google, nós somos parceiros da Google,
E aí eu disse, tragam 2 Google Glass pra gente testá-los, né? Era uma super novidade. E a gente desenvolveu um projeto piloto para um grande banco, que era para localizar agências através do Google Glass. E aí, em um dado momento, um executivo do banco me disse, Carol, eu não imagino as pessoas na rua procurando uma agência bancária usando esse óculos, né? E eu disse, imagino que também não, mas é algo que a gente precisa aprender, né? Então, de fato, a gente pilotou um experimento de localização de agência usando o Google Glass. Um grande hospital aqui de Porto Alegre, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, na época a gente testou a transmissão de uma cirurgia, é um hospital escola, né? Como é que a gente podia... Tem muito aluno dentro de um bloco cirúrgico, potencial para infecções e transmissões, enfim, né? O professor, enquanto ele está fazendo a cirurgia, ele pode fazer uma transmissão real-time para o aluno, né, daquele procedimento. E a gente se deparou que a bateria durava pouquíssimo tempo, então foi um experimento frustrado. Mas a gente aprende com os erros, eu acho que é isso que é um dos grandes mensagens, assim, que eu gosto de passar, que a inovação é feita só de sucesso. Né? A gente, quando experimenta e testa e vê que não deu certo, aquele aprendizado serviu, né? Não dá para colocá-lo debaixo do tapete. Então, teve vários experimentos que a gente fez e que não vingou, né? Mas se tivesse vingado, teria sido um golaço, né? E essa que tu falaste dos óculos, a geolocalização, a gente brinca com essa, o pessoal brinca até hoje. Não deu certo, mas teve um jogo do Pokémon, acho que tu vai lembrar, claro, que as pessoas mostraram a potencialidade dessa ferramenta. Não estou dizendo que as pessoas têm que sair jogando Pokémon, mas aquilo mostrou a capilaridade que isso pode voltar a vir ter quando se transformar num negócio, num core business, né? E essa questão que tu falaste do uso da inovação, das apropriações, me provocou numa outra coisa que vários convidados trouxeram e imagino que para vocês seja uma questão. Tanto é que vocês têm uma área específica de formação, de pensar carreira do futuro. Boa parte dos nossos negócios, inclusive onde eu estou sentado aqui, eu dou aula na PUC, nossos negócios foram formados, escalados em torno de estruturas históricas de carreira, né? Então, pessoas que ascendiam, que iam de um cargo para o outro, ou se eu me formei em jornalismo, eu posso até ir para a comunicação corporativa, mas dentro da comunicação eu tenho esse leque, e agora vocês devem estar vendo, tanto pelas equipes internas, quanto pelas empresas, e tu falaste desse conflito, não do ponto negativo, pejorativo, geracional, que nós estamos transformando. Raríssimos dos jovens que hoje têm 18, 19 anos vão ficar 40 anos em uma empresa. Raríssimos não vão ter várias trocas de carreira ao longo do caminho, de ter setor, de nome de cargo, de função. Como que vocês discutem a aplicação disso? Tanto dentro da Elegra, ou seja, vocês estão sempre criando e formatando e reinventando os departamentos, quanto no atendimento como consultoria a essas empresas, né? Daqui a pouco olhar para funções que não se tornam obsoletas, mas que podem reaproveitar em outra dinâmica, usando softwares indicados, usando tecnologias, recursos possíveis, por exemplo. Isso de fato é algo bastante importante. A gente não vive mais uma sociedade linear, né? No passado, sinônimo de sucesso, né? A gente nascia, estudava, se formava, casava, comprava carro, comprava casa. Essa era a simbologia de alguém que deu certo na vida, né? E o que é certo, o que deu certo para ti hoje pode não ser símbolo de sucesso para mim. Então, de fato, a gente não vive mais numa sociedade linear. As pessoas ambicionam coisas diferentes. Não é todo mundo que quer ter um cargo de gestão, por exemplo, e tá tudo bem, né? Então, acho que a gente vive uma mudança nesse sentido, e dentro das companhias também isso ocorre, né, em termos, e a gente dentro desse produto que eu mencionei, que se chama Probis, a gente trabalha upskilling ou reskilling. Explica pra gente. O que seria? Vamos supor, uma área que um grupo de pessoas que precisa incorporar o conhecimento de dados, por exemplo. Ele sabe muito sobre o negócio daquela empresa, né? Ele tem um valor para a companhia. Porém, para que ele dê um passo na carreira, que ele consiga contribuir ainda mais, ele precisa adicionar um conhecimento novo. Então, a gente pode formar uma turma para adicionar, fazer um upskilling daquele grupo de colaboradores. E reskilling às vezes tem áreas que não fazem mais sentido elas existirem. E a gente precisa redirecionar aquele público para uma outra função, para uma outra atividade. E ele precisa ser treinado para isso, ele precisa ser capacitado para isso, né? Então,
tem pedidos desse gênero para nós, né? Pessoas que trabalham, são muito bons na área de crédito, entendem muito sobre lei, sobre, enfim, mercado financeiro, porém são muito deficitários no tema de dados. Como é que a gente pode tuná-los, né? Dar um up na carreira deles. Então, e eu acho muito legal quando as empresas estão dispostas a ajudar o colaborador a fazer esse processo, essa jornada. Ela não depende só da empresa, precisa que as pessoas queiram também, mas quando há oportunidade, as pessoas abraçam ela, poxa, é um movimento bem interessante. E essas competências, a gente falou das técnicas, e eu sei que o foco de vocês é um foco de estratégia no negócio, mas a gente nem falou das comportamentais, que também afetam de uma forma impactante. Bom, vocês já são fruto dessa revolução, pensar, sei lá, 20 anos atrás, a gente chegar e dizer assim, então, no futuro vai ter várias empresas que não vão funcionar todos os dias, todo mundo trabalhando no mesmo lugar. Se a gente chegasse isso em 2002 e falasse, as pessoas iam dizer, sim, mas isso nos Jetsons, no desenho animado, porque não faz nenhum sentido. E hoje tem várias, né? Então, como não deixar de lado as questões comportamentais quando a gente está pensando nesse futuro das organizações? É importantíssimo, sim. A gente às vezes tem no nosso imaginário, né, por exemplo, pessoa que trabalha com tecnologia, um nerd super calado, que não interage, né, e sim, de fato tem muitos desses talentosíssimos, né, e outros, por sua vez, que nos dizem assim, os clientes nos dizem, Carol, preciso de alguém ambidestro. Essa expressão é bastante utilizada, ambidestria, que tenha assim um conhecimento técnico e também precisa ter uma habilidade comunicacional, de relacionamento, de negociação, né? De diálogo, de construção. Então, essa resolução de conflito. De resolução de conflitos. Então, não tenho dúvida nenhuma que muitas vezes a gente contrata as pessoas pelo técnico e demite pelo comportamento, né? Então, há uma necessidade da gente ter um equilíbrio entre a hard skill e a soft skill, né? E sim, é uma demanda bem necessária e importante a ser trabalhada em tempos de ansiedade, em tempos de várias questões também emocionais que a gente se depara, né? Então, isso também é importante, sem dúvida nenhuma. Vocês trabalham com estratégia, né? E uma das coisas que a gente estuda nessas especializações, MBAs da vida, é muito a questão da missão, da visão dos valores, aquela coisa do norte básico, que me parece que não é dispensável ainda, porque muitas pessoas entram, trabalham 10, 12 anos nas organizações, e se tu perguntar assim, mas tu sabe o que a empresa quer, né? Onde que a empresa quer chegar? E muitas vezes as pessoas, olha, quer vender? Sim, mas para além disso, né? Qual o impacto, o que ela vai fazer? E eu queria te perguntar justamente isso. Como fazer assessoria estratégica num contexto que tu acabaste de dizer que é multidimensional? Tantas coisas atravessam a empresa que daqui a pouco aquela que colocou uma visão de ser a maior vendedora de tal coisa em 2001, olha para hoje e diz assim, talvez a gente não precise mais ser o maior vendedor de tal coisa, né? Como que faz essa discussão? Hoje em dia, o que a gente primeiro tem que partir do pressuposto que as coisas não estão escritas em pedra, né? Então há uma necessidade de ter uma cabeça mais aberta para pivotar. O mercado vai dizer se é por aí ou por aqui, né? Então, não adianta a gente ficar dentro de 4 paredes aqui desenhando o produto ideal e o mercado não aceitar ele, né? Então, há um draft, um desenho inicial e ele precisa ser moldado, adaptado com a visão de mercado e os feedbacks que o teu cliente vai dar, né? Então, e essas estratégias, elas são mutantes também. A gente vai ter que ir adaptando, mudando. A concorrência muda, você precisa mudar. Tecnologias mudam, você precisa mudar. Então, há uma inconstância, assim, né? E não significa que eu desenhei uma vez e aquilo está posto e ficará para sempre. Há uma necessidade de revisão mais constante das coisas, né? E, basicamente, o que a gente fala muito é do público, né? Entender o público, a dor do público. As pessoas hoje, elas têm solução para tudo, mas para contornar qual dor? De qual dor a gente está falando? E às vezes essas respostas não vêm, né? Então, nosso papel de consultoria é muito fazer indagações, fazer a pergunta certa, né? Para a gente, de fato, a gente usa muito uma técnica que a gente chama de matriz CSD.
quais são minhas certezas, quais são minhas suposições e quais são as minhas dúvidas, né? Para que eu vá a campo e esclareça isso, né? E as minhas certezas e estar aberto a ouvir coisas que não... Tem muita certeza no mercado, né? Exato! Quais são tuas certezas? Elas de fato são certezas? O que tu supõe e o que tu tens dúvida, né? Então eu uso bastante o desenho, uma maçaroca, assim, né? Que tem um novelo ali de lã, você vai puxando o fiozinho, estudando para ter mais foco, mais clareza de onde a gente está indo, por que aquele rumo é o correto. Isso parte de pesquisa, tá? Então, tem até uma regra que a gente usa muito, a regra 1-10-100 da IBM, que diz que a gente gasta $1 em tempo de pesquisa, $10 em tempo de design e 100 para remediar uma falha. Então, eu ainda sou muito partidária em primeiro a gente pesquisar, entender a problemática, para que depois a gente parte para a solução. Não é uma pastelaria, sair fritando pastel, né? Vamos estressar a dor, entender que dor é essa, e isso pressupõe pesquisa, entender. Por mais que a gente esteja no mercado dinâmico, celery, pesquisa não é perder tempo, não é colocar dinheiro fora. É tomar decisões mais inteligentes, mais embasadas. E desconforta, às vezes, a Exato. gente, né? Mas uma coisa, Carolina, que eu queria, antes da gente dar o serviço final, falar da empresa, onde as pessoas podem acompanhar, que é uma coisa que me toca, como professor, que é... tanto para a Ilegra, quanto para os mercados que vocês atuam, setor financeiro, o agro, o setor de serviços, qual é a educação que contempla essa transformação? E eu falo também no sentido de vocês pensarem esse programa de formar profissionais. E eu nem vamos tocar na questão técnica, tem que ensinar, né, diretrizes de marketing digital. Não, no sentido mesmo de qual é o formato de educação que se adapta a tempos tão velozes. Porque claro que existe a educação bancária, mercadológica, mas também existe uma educação para, como tu falaste, driblar essa ansiedade, moderar, saber expectativas de felicidade, adequar isso às empresas e às organizações onde as pessoas estão atuando. Como pensar a velocidade desses fatos todos? Muita gente deve estar chegando junto a vocês com uma formação de nível extraordinário, né? Vou pegar aqui a PUC, a URGS, a USP, a Unicinos, e muitas vezes vai se deparar e dizer assim, mas eu não estou pronto. Porque na realidade ninguém está pronto, porque as coisas de ontem, né, dezembro para abril do ano seguinte já mudaram radicalmente, assim. Qual tem sido a leitura de vocês sobre essa educação do momento? A gente entende que tem questões de base que são fundamentais de serem mantidas, que são aspectos mais humanos mesmo, né, de formação, primeiro, da pessoa, né, acho que isso, porque a técnica, ela de fato tem sido muito mutante, muito rápida. A diretora-geral do FMI, o Fórum Monetário Internacional, ela traz a preocupação dela num dos últimos reportes que eles lançaram, da evasão escolar, porque o conhecimento está tão acessível em múltiplas plataformas que ela tem receio de que a escola deixa de ser atrativa. Né? Então, é uma das preocupações do Fórum Monetário Internacional. O que a gente pensa que é importante? Aprender fazendo, né? Isso faz com que as pessoas se vulnerabilizem mais, tenham um senso de realismo, porque muitas vezes uma formação extremamente academicista, a gente vai para mercado e se depara que no mundo dos negócios é um pouco diferente, e aí as pessoas precisam lidar com as frustrações, né? Mas o meu professor disse isso, ou mas tal coisa. E o próprio professor precisa passar por um processo de refatoração. A gente vem sendo acessados por grandes instituições educacionais para fazer um letramento dos professores, uma revisão de que são as disciplinas do futuro ou do presente, para acompanhar essas mudanças. Então, a área educacional, ela também precisa ser oxigenada para entregar o melhor talento, aluno possível, né? Que realmente não é uma tarefa fácil. E né? vocês estão desafiados por isso? Com certeza. Com esse projeto de educação de vocês também? Sim, o nosso trabalho, o que ocorre? A gente viu uma lacuna, Tércio, que é o seguinte, o mercado até forma júniors. Tem muitos júniors. E aí você entra no LinkedIn, uma queixa de que os júniors, eu me formei, e agora?
né? Muitas vezes eles não têm o conhecimento suficiente para já pegar um projeto valendo. E aí, o sênior tem entregas para fazer, está sendo exigido. E nem todos têm uma aptidão de ensinar, né? E aí fica um vale aí no meio de quem é que vai abraçar essa turma, acelerar eles para que eles estejam mais preparados para assumir os desafios reais. Então, a gente pegou esse espaço, né? A Ilegra hoje participa de outras formações. Por exemplo, tem um programa aqui no Rio Grande do Sul chamado Mais Pra Ti, ou Mais Pra TI, que é de formação de talentos na área de tecnologia. A gente, junto com o Instituto Caldeira e a AWS, um programa que formou 2.000 jovens em situação de vulnerabilidade social. Então, sim, essa formação base, a gente participa de programas e apoia programas. Mas a gente sabe, tem consciência que eles não saem prontos para abraçarem um projeto com tamanha complexidade que se tem, né? Então, a gente trabalha nessa faixa de o que a gente chama de Junior Plus. Acelera, dá um empurrão, por isso uma aceleração de carreiras, para que eles se sintam mais empoderados e apropriados para botarem mão na massa mesmo. Eu fiquei curioso e acho que agora é uma boa deixa para que tu dê, Caroline, um pouco do serviço, assim, as pessoas que querem seguir a Ilegra ou que querem conhecer mais dessas soluções que vocês têm, ou que queiram achar os perfis de vocês nas empresas, ou que se interessaram pelo programa de formação, dá um serviço completo para o nosso pessoal aí, onde que podem encontrar vocês, onde que vocês disponibilizam conteúdos também. Bacana. Bom, a gente tem aí uma série de canais que a gente pode ser acessado, tem o nosso site, ilegra.com, tem o LinkedIn, que é um instrumento bacana para quem está buscando trabalho, enfim. Tem o nosso Instagram também, Somos Ilegra, a gente tem um blog, então tem, enfim, múltiplos canais aí de acesso, a gente está à disposição para poder, a gente tem um trabalho grande assim também junto. É comum universidades nos procurarem para a gente ministrar uma palestra, participar de algum evento. Acho que é um trabalho social, inclusive nosso, de distribuir um pouco do que a gente sabe, né? E contribuir com a comunidade, com o coletivo. Então, a gente está à disposição aí para essas trocas que a gente sabe que precisa contribuir para o ecossistema. Às vezes a gente vai fazer negócios, a gente vai contribuir com a comunidade e é assim que a gente prospera nesse mercado. Todo mundo crescendo ajuda Exato. A empresa, as pessoas, né? Todo o processo junto. A gente diz que um posicionamento da companhia é somos o que somamos. Então, é a ideia da soma, né? A gente sabe que os talentos estão espalhados pelo mundo. É muita pretensão de, eu tenho os melhores colaboradores. A gente tem pessoas muito boas, sim, mas eles estão espalhados pelo mundo. E quando a gente não sabe determinado tema, a gente vai buscá-los, né? Então, teve agendas sobre, por exemplo, cybersecurity, Tel Aviv, Israel é referência no mundo. Por que não acessá-los? Né? Vão procurar, hoje em dia é acessível esse tipo de troca, né? Então, a gente tem a consciência de que pessoas talentosas estão espalhadas pelo mundo e a gente precisa compor, né? Com todo mundo com também. Todo mundo também. Caroline Capitani, que é VP de Estratégia e Inovação da Ilegra. Eu vou repetir o site, que é ilegra, tudo junto mesmo assim, .com, não tem o BR no final, que trabalha com End-to-End Solutions. Eu te agradeço muito, Caroline, por estar aqui no estúdio do Radar. A gente agradece a tua experiência, a tua contribuição e espero te ter mais vezes aqui para conversar sobre outros assuntos da inovação. Eu que agradeço, estou à disposição e parabéns pela iniciativa. Eu sou uma pessoa que apoio muito a inovação, acredito nela e que bom ter um espaço como esse. Muito bem, eu te agradeço também por estar aí do outro lado, por estar compartilhando o nosso episódio, conversando com a gente em mais uma oportunidade. Tu sabe que o Radar de Inovação, toda semana, aqui no livestream da GZH, da Rádio Gaúcha, do Jornal Zero Hora, e também estamos no site, na Rádio Gaúcha e nas plataformas de áudio. Até semana que vem.